O tema porque Rui Costa e Luís Filipe Vieira tiveram uma relação tensa nos 13 anos em que trabalharam juntos no Benfica. É o que revela uma investigação da revista Sábado, junto de ex-administradores da SAD, ex-dirigentes e funcionários do clube. Um dos episódios relatados aconteceu numa reunião do Conselho de Administração. Vieira chamou, isto a citar, incompetente, chulo e calão a Rui Costa. Em resposta, o agora presidente atirou uma resma de papel e uma caneta na direção de Vieira. É ainda dito que Vieira tinha inveja da popularidade de Rui Costa e que Rui Costa tinha inveja de Vieira por ser presidente do Benfica. Luís Filipe Vieira foi afastando Rui Costa da esfera de decisão, considerava-o preguiçoso, tanto que pediu a um funcionário para controlar os horários de entrada e de saída de Rui Costa das instalações do clube. Segundo esta investigação, Rui Costa manteve-se no Benfica à espera de uma oportunidade para ser presidente. Depois de conhecer, João, todos estes detalhes desta relação de 13 anos, terá passado aqui Rui Costa por momentos algo difíceis no Benfica. Surpreende que não tenha tomado nenhuma posição? Começa a novela mexicana. Bom, começa mais cedo, João. Não, a sério, é que o Nuno estava-se a rir mal, você começou a falar. Já ele estava a rir. Bom, eu nem sei para onde é que é de começar, porque, olha, é assim, eu do que conheço do Benfica, eu falei com muita gente do Benfica ao longo dos anos, como é sabido, conheço muita gente do Benfica, sei lá, desde os que lá estão, a outros que saíram, como o Rui Gomes da Silva, de quem sou até amigo pessoal, e portanto há pessoas que estavam bem com o Luís Filipe Vieira, outras que se deram mal, outras que se deram bem primeiro e mal depois e tal. Eu vou-vos dizer uma coisa que é minha verdade. Eu nunca ouvi falar em tal coisa. Que a relação do Luís Filipe Vieira com o Rui Costa era uma relação que pode ser descrita como afastada e como, nos termos em que vocês a descreveram, eu até posso aceitar, porque de facto nunca foi uma relação. Eu próprio disse aqui durante as eleições... Mas muitas vezes publicamente era passada até uma imagem um pouco diferente. Eu sei que tentaram, mas eu próprio disse aqui, lembram-se nas eleições, no calor das eleições, que a gente diz às vezes coisas que não deve, mas no calor das eleições, eu lembro-me de ter dito, as pessoas diziam, o Rui Costa é igual ao Vieira, é a continuação do Vieira. E eu disse várias vezes aqui, o Rui Costa não é nem parecido com o Vieira. Porque eu conheço os dois e sei que não são parecidos. Portanto, são pessoas diferentes e têm um pensamento diferente para o Benfica. E lembram-se também que durante muito tempo, a seguir às eleições e ainda antes das eleições, o Rui Costa, primeiro, chamava-lhe tudo, era o banana, era isto, era aquilo, e porque não decidia nada, ok? Depois já decidiu tudo e foi ele que fez as compras todas erradas. Portanto, era preso por ter cão e preso por não ter cão. Eu sou franco, eu tenho muito respeito por quem faz investigação jornalística ou por quem faz investigação científica ou por quem faz qualquer tipo de investigação. Tenho mesmo, até porque fui professor universitário e, portanto, tenho mesmo. Não estou a falar da boca para fora. Agora, há uma coisa que eu digo, eu nunca ouvi falar em tal coisa. Que eu sabia que o Rui Costa não tinha funções tão executivas quanto a designação da função o podia fazer crer, não vou mentir. Sabia, não era eu que sabia, era o segredo mais mal escondido do Benfica. E, portanto, que a relação com o Sr. Luís Filipe Vieira de vez em quando era uma relação áspera, isso corria, mas nunca ouvi falar em tal coisa. Admito que não seja inventado, evidentemente, foi o que relataram ao jornalista, alguém que lá esteve, se calhar, mas eu tenho dificuldade em acreditar nisto. E então, conhecendo o Rui Costa como conheço, via com mais facilidade o Rui Costa abrir a porta e vir-se embora do que atirar seja o que for. Não estou a ver o Rui Costa a fazer nada disto. Com todo o respeito que tenho por quem fez a notícia, aqui pela nossa estação, eu sou, e pela Sábado, quer dizer, sinceramente não estou a ver. Mas pronto, não é isso que está em causa. O que está em causa é a relação em si entre eles. E essa não foi nunca uma relação fácil. A relação, ali classificam-na como tóxica, a relação... Muita gente, ao longo deste período de 13 anos que vocês ali mencionam, diziam à boca, quer dizer, à frente de toda a gente, o Sr. Luís Filipe Vieira usa o Rui Costa como, digamos, um instrumento de captação de votos, como instrumento eleitoral. Isto foi dito, não era um grande segredo, era um segredo polichinelo, se quiserem, não se fazia muito, ninguém fazia grande segredo disso. Agora, que de facto lá dentro as relações eram tensas, eu pelo menos, não tenho dúvidas que houve momentos de grande tensão e que o Rui, a responsabilidade que o Rui teve no passado,
não foi, quer dizer, não era equivalente à da função que tinha, quer dizer, de agora dão-lhe as culpas de tudo o que aconteceu de mal no futebol. É absurdo. É absurdo. E já agora falava também, João, na questão de poder, Sérgio, ter batido com a porta Rui Costa. Tu deste também o teu contributo a esta investigação. Porquê é que te parece que não bateu com a porta Rui Costa, apesar de toda esta relação que se foi arrastando ao longo dos anos? Foi de alguma forma aquilo que eu disse, mas tentei dizer na reportagem. Depois eu creio que a frase se calhar que me é atribuída descontextualiza um bocadinho aquilo que eu disse, porque Rui Costa neste período todo teve alguns momentos em que pensou demitir-se e sair do Benfica, e não o fez em nome de uma união, de uma unidade do clube. Aliás, nas últimas eleições em que Vieira concorreu em 2020, nas eleições de 2020, quando Vieira anuncia que era o último mandato e que Rui Costa era o seu sucessor, e aquela conversa que nós já conhecíamos de 2008 ou 2009, nessa altura. 2008, creio. 2009, creio que é quando há eleições. Sim. Essa conversa de Vieira acontecia muitas vezes quando estava a sentir-se ameaçado, acossado, com o lugar em perigo, e aconteceu em 2020, quando claramente sentiu uma ameaça da oposição como nunca tinha tido. E havia sempre Rui Costa para dizer: está aqui o futuro e eu vou preparar o Rui Costa, aproveitando obviamente a popularidade de Rui Costa junto dos adeptos. Foi usado Rui Costa por Vieira? Eu vou fazer uma coisa que nunca fiz, que é, eu vou-lhes dizer o que é que o Rui Costa respondeu-me a mim a essa pergunta pessoalmente. Eu fiz-lhe essa pergunta quando estávamos no período eleitoral e disse-lhe: Rui, porque é que tu, passando-se o que se passou, porque é que nunca saíste? E ele disse-me que esteve 2 vezes para sair e que, pelas razões que o Sérgio acaba de dizer, que eu confirmo, ele disse-me: João, cheguei a limpar tudo, a ir-me embora e a dizer à minha mulher que já não voltava e tal, e depois achava que estava a atrair os sócios, achava que... O Rui Costa vive o Benfica de uma maneira que é mais intensa do que o simples adepto, não é? Ele foi jogador, é um jogador, agora é o presidente que os adeptos gostam, quer dizer, se não gostassem não o elogiam com 85%, apesar de saberem que ele lá esteve os tais 13 anos, não é? Portanto, as pessoas... E ele disse-me isso, eu devo dizer que não tenho razões para não acreditar nisso, está a ver? Porque o Rui Costa não dependia financeiramente, nem nunca dependeu financeiramente do Benfica. É preciso dizer isto com clareza. Mesmo quando tinha ordenado, ele não dependia financeiramente do Benfica. E, portanto, o Rui Costa funcionou muito em função daquilo que a própria alma dele, benfiquista, lhe dizia. Eu não quero estar aqui porque não sou advogado do Rui Costa. O Rui Costa é maior e vacinado, defende-se como quer e quando quer. Mas acho que aqui cabe-me dizer, confirmar o que está o Sérgio a dizer, porque é verdade. Ele não saiu, de facto. Ele teve para sair 2 vezes, disse-me ele a mim. E eu não estou a ver, o Rui Costa não costuma contar-me histórias, não costuma mentir, tenho muita pena, mas não costuma. É um desgosto para muita gente, mas não costuma mentir. Não falo muito com ele, mas quando falo... Mas agora, Sérgio, também para concluir, e há pouco eu perguntava-te, até posso reformular, porque perguntava-te se Vieira tinha usado um pouco o Rui Costa, mas aqui nesta reportagem há também a opinião de algumas pessoas que estiveram ligadas ao Benfica e que consideram que o próprio Rui Costa também tinha a percepção de que se saísse do Benfica era um pouco esquecido no que dizia respeito à sucessão do clube. Também pode ter havido aqui quase uma relação em que a situação serviu a ambas as partes? Eu acho que não. Eu sinceramente acho que o Rui Costa nestes anos já foi um mau estratega. Até para isso. E vou dar aqui um exemplo. Basta recuarmos um ano. Menos de um ano até. O Rui Costa pegou no Benfica, na presença do Benfica, depois de Vieira ter sido detido. Meados de julho, 7 de julho, 8 de julho, creio eu. Nesse mês prepara a equipa, o Benfica consegue entrar na Liga dos Campeões, que era um objetivo importantíssimo. Chegou a setembro, o Rui Costa anunciou a candidatura à presença do Benfica. Para o Rui Costa, numa perspectiva estratégica e meramente pessoal, era muito fácil em setembro dizer: meus amigos, já fiz o que tinha a fazer, agora vou descansar, vou entregar o Benfica, não quero continuar como presidente do Benfica, já fiz o que tinha a fazer. E seria sempre um herói para sempre do Benfica, porque era um herói que num momento muito difícil do clube conseguiu organizar aquilo para pôr a equipa na Liga dos Campeões e conseguiu lançar uma época que parecia positiva naquela altura. E eu creio que noutros momentos podia ter acontecido isso. O Rui Costa, se tivesse saído do Benfica, se tivesse batido com a porta em algum momento no Benfica, quer dizer, o crédito que o Rui Costa tinha no clube, por aquilo que foi como jogador, como símbolo do clube,
e o que manteve-se ao ponto de ter sobrevivido a estes anos de alguma erosão da imagem dele por ter estado na sombra de Vieira. Portanto, eu acho que até se calhar foi pouco estratega nesse sentido, se quisesse afirmar-se como todo poderoso do Benfica, podia ter sido mais fácil tirar o tapete a Vieira em algum momento. Já vamos voltar a este tema, até porque uma oportunidade nunca acabou por acontecer no verão passado, mas depois de ter sido apresentado, e até pelo próprio Luís Filipe Vieira, como o sucessor natural à presidência do Benfica, surpreende conhecer os contornos desta relação? Surpreende, era uma relação cheia de make-up, pelos vistos, que nos enganava a todos, mas quem estava por dentro de certeza conhecia este dia-a-dia. Aliás, este relato da revista Sábado é impressionante. Porque, quer dizer, o Rui Costa foi preciso ter aturado muito de Luís Filipe Vieira, ou ter sido tão humilhado por Luís Filipe Vieira, para se virar numa reunião da administração e tirar-lhe uma resma de papel e uma caneta. Quer dizer, uma coisa que eu não consigo imaginar se foi a resma toda de uma vez, ou se foi folha a folha, ainda não percebi. E se a caneta foi em jeito de dardo contra Luís Filipe Vieira, porque de facto um homem chegar a este estado, ainda por cima o Rui Costa, que é uma pessoa que que as pessoas gostam normalmente, quer dizer, não há ninguém que não simpatize com o Rui Costa naquilo que é o seu amor ao clube e respeitosamente que nós consideramos, fazer isto a alguém que era seu presidente e que o tirou do sério, se calhar tantas vezes, para ter uma atitude destas perante uma quantidade de pessoas dentro do Conselho de Administração. Por isso eu diria que, de facto, o Benfica era uma autêntica casa de papel, que se mostrava como uma fortaleza e, afinal, por dentro era uma fortaleza feita de pouca matéria, quer dizer. E havia estes maus tratos contra uma grande glória do Benfica, que hoje em dia é presidente do Benfica, que é uma coisa que eu não consigo perceber, quer dizer, não consigo perceber, mas mais incrível é como é que o Rui Costa aguenta isto durante 13 anos. Como é que o Rui Costa, sabendo daquilo que valia, e que vale, não é? Que se mostrou nas urnas quanto é que finalmente valia, não conseguiu romper com o Luís Filipe Vieira anos antes, se calhar, dar o passo em frente e assumir uma ruptura, quer dizer, porque há relatos nesta entrevista que são confrangedores, quer dizer, de Vieira contratava e Rui Costa assinava por baixo, ou assinava de cruz. Vieira descobria jogadores que Rui Costa alegadamente tinha parte dessa função. Investigadas, e Rui Costa nada dizia e engolia em seco e dizia que sim ao Sr. Presidente. Quer dizer, há aqui coisas que eu não consigo perceber da personalidade de Rui Costa com a devida vénia. Como é que um homem com esta dimensão para os benfiquistas se vergava e se ajoelhava perante Vieira quantas vezes ele queria? Não consigo perceber, quer dizer, não consigo perceber como é que uma pessoa... Isso joga contra... Eu não estou a exagerar. Isso joga contra ou a favor de Rui Costa neste momento? Tudo aquilo que é tornado público por esta investigação? Quer dizer, isto joga contra, mas foi durante aqueles 13 anos que ele esteve sob a alçada de Luís Filipe Vieira. Ele agora traz suas decisões e tem... Sim. Desculpe lá. Veja o Bahia no Porto. O que é que o Bahia está a fazer no Porto? O Bahia está no seu percurso, está no seu caminho. O Bahia, o Vítor Bahia, há uns anos atrás, também teve opiniões muito diferentes. Eu tenho respeito pelo Vítor Bahia. O Vítor Bahia, se bem se lembram, aliás, quando estava aqui na CMTV, num programa, julgo que até era o Pé em Risco, no início, tinha opiniões muito divergentes do Jorge Nuno Pinto da Costa. E assumia uma divergência de caminhos que depois... Quando estava fora do Porto, mas desde que entrou lá para dentro... Que depois agora se cruzaram, quer dizer, mas ele assumia uma questão crítica na altura a Jorge Nuno Pinto Costa, já não sei em que vários cenários é que isso aconteceu, mas lembro que havia uma visão crítica de Vítor Bahia na altura. É difícil opor, o que eu quero dizer com isto usei o exemplo meramente ilustrativo, é porque é difícil, quando tem um presidente histórico, está uma data de anos, tem um poder concentrado significativo. Mas, João, deixa-me só dizer uma coisa. Eu não conheço o interior das reuniões onde está Vítor Bahia e Jorge Nuno Pinto da Costa. Você assumiu que no Benfica era assim. Mas há uma coisa que eu lhe digo de certeza, é que nem Vítor Bahia atira resmas de papel e canetas a Jorge Nuno Pinto da Costa, nem Jorge Nuno Pinto da Costa o destrata, de certeza, nem o obriga a contratar jogadores contra a sua opinião.
Isso eu tenho essa certeza absoluta. Não sei Agora, como é que pode ter nesta a certeza, questão, não é comparável. Você não está quer lá dizer, para ver. pois, pá, mas não é comparável. Dos relatos que nós Você temos, não é assume que no comparável. Benfica tudo o que está errado. Não, eu assumo por aquilo que li. Eu não estou a inventar, quer dizer, há uma reportagem que hoje sai de 5 páginas. Já não é a primeira vez que se versa sobre este assunto. E por isso aquilo que eu leio é aquilo que eu comento, não é? A não ser que me digam que é mas tudo isso está mentira. bem, eu não estou a dizer que não. A não ser que... Agora, Não. se aquilo que escrevem é verdade, e nós consideramos que seja verdade, porque já não é a primeira vez que escrevem sobre este assunto, eu não posso acreditar como é que um homem como Rui Costa... Quais os assuntos é que está a referir? Não estou a ver neste relato da relação entre Vieira e Rui Costa. E daquilo que chamavam Rui Costa. Quer dizer, não era só Luís Filipe Vieira, era também Soares de Oliveira e uma quantidade de gente que trabalhava como preguiçoso, como o último homem que entrava, o que entrava tarde e mais horas e que saía mais cedo. Quer dizer, isto são relatos que já não são novos. Quer dizer, este tipo de relatos não são novos. Já os li noutros sítios também. Não. E por isso, como não são novos e ninguém os desmentiu, e aliás hoje é reforçado cada um deles em várias entrevistas cruzadas pela revista Sábado, eu estou em crer que são todos verdadeiros. E só se compreende isso, por exemplo, eu só compreendo isso como é que o Rui Costa, durante 13 anos, disse sempre que sim, ou quase sempre que sim, a contratações inacreditáveis que nós vimos no passado do Benfica. Nós não percebemos... Mas é que ele não disse quase sempre que sim, o que diz... Assinou. Não, ele quando assina diz que sim. Espera, mas o que diz na reportagem é que ele, em alguns jogadores, foi ouvido e até os trouxe. E quem é que assinava depois? Só um bocadinho. E noutros não foi tido nem achado. É o que diz a reportagem claramente. Mas, lhe perguntaram. Num Conselho de Administração ou numa adjudicação de qualquer coisa... Relativamente às transferências, é mais numa perspectiva de não ter grande peso, porque já há muito tempo estava afastado dessa decisão também. Quem assinava os contratos? O próprio Rui Costa já assumiu que assinou contratos e que muitas vezes não conhecia até o conteúdo desses mesmos contratos. Só uma coisa, quando se assina o contrato, nós também damos o nosso acordo porque é a nossa caneta que lá está, não é? É natural, é natural. Se uma pessoa disser que é não quer verdade o que você mesmo, está a dizer e do ponto de vista formal não vou nem argumentar porque é verdade. Se uma pessoa não concorda, você diga-me uma coisa. Todos os contratos do banco que você assinou até hoje, e você não pode dizer isto aqui em público, mas... Quer dizer, quando lhe põe uma pilha de 100 contratos para assinar, todos iguais, alguém dos seus serviços tem que rever aqueles contratos antes de serem assinados, certo? Normalmente os serviços jurídicos e tal, veem tudo, está tudo direitinho. E depois o gestor, o administrador, quem for assinar, não vai ler os contratos todos outra vez, os 100 ou os 1000, ou olha como o contrato, por exemplo, das telecomunicações. Os contratos até podiam estar, e já agora estamos a entrar também um pouco no domínio da investigação que está a ser feita, a Operação Cartão Vermelho, os contratos até podiam estar formalmente corretos e isso também não invalida o que está a ser investigado, tem a ver com as transferências de dinheiro. Mas já agora, pegando também nessa questão, e porque a Rita ainda não falou, é aqui descrito, Rita, que pelo menos desde 2011 Rui Costa foi sendo progressivamente afastado de toda a esfera de decisão. Falando, e porque falámos também neste aspecto nas investigações que neste momento estão a ser feitas ao Benfica e a Luís Filipe Vieira, Rui Costa pode ser ilibado, sabendo-se que dificilmente terá participado na esfera de decisão, lá está, destas... Do ponto de vista penal, sim. Se conseguir demonstrar que efetivamente não conhecia nem podia conhecer. E eu não posso deixar de dizer aqui 2 ou 3 coisas. A descrição que é feita na Sábado, para os juristas do direito do trabalho como eu, os contornos que assume, e houve uma altura em que a relação era só laboral, é de uma realidade em que eu escrevi um livro em 2009, que é de assédio laboral. O verificar o horário, o esvaziamento funcional, os distratos, chamar-se nomes, isto, na realidade do futebol ou noutra qualquer, nesta esfera, é um comportamento assediante. Não entendam assediante como assédio sexual, como muitas vezes se faz, é um conceito de maltratar o trabalhador. E, pelo menos nos anos iniciais da reportagem, Rui Costa era trabalhador. E é um comportamento que, vendo agora o relevo que ele tem como presidente, não deixa de chocar. Como é que é assim destratado? Eu pergunto-me então, e os outros elementos que assistiram a isto? Não estou a falar do funcionário que ficou de lhe tirar os horários, que é um comportamento... E que até diz que às vezes colocava-o a entrar um bocadinho mais cedo e a sair um bocadinho mais tarde por respeito a Rui Costa.
Mas note-se, até isso é uma ideia de uma instituição como se fosse a função pública, que é, independentemente das funções, tem que entrar às X horas e eventualmente também sair às 5. Isso não faz sentido nenhum. Para determinados tipos de funções, o que interessa são os resultados e tem que se adaptar o horário às exigências. Portanto, não fazia grande sentido estar ali. Para isso, arranjar-se um controle biométrico era mais fácil. Mas a mim o que me surpreende, e espero que a investigação chegue aí, é o que é que faziam as outras pessoas. Porque eu própria, não sendo simpatizante com o Rui Costa e não sendo admiradora do clube, não deixo de o achar uma figura simpática. E, portanto, para uma pessoa com aquela habitual placidez se passar completamente e atirar com uma resma e com uma caneta ao Presidente, o que é que as outras pessoas que assistiam a isto, e que algumas ainda bastam, fizeram para evitar estes distratos? Porque eu nunca estaria numa reunião em que as pessoas chamassem outrem de parte dos nomes que se referiu aqui, sem tomar alguma iniciativa. E, portanto, isto é completamente... A imagem que passa são de 13 anos de uma figura, por um lado, aproveitadora, vamos dizer assim, que seria o Luís Filipe Vieira, e, por outro lado, de algum isolamento do Rui Costa, porque eu não consigo perceber as circunstâncias em que estas coisas aconteceram sem ninguém ter tido uma real intervenção para impedir e sem ninguém evitar o esvaziamento. E talvez assim, com esta centralização do poder a começar a ser explicada, se perceba depois o desenrolar de alguns processos de crime. Olhando para isto que diz a Rita, João, era expectável que pelo menos, já, se não fosse o próprio, pelo menos outras pessoas tivessem tido alguma intervenção perante estes episódios? Olha, o que lhe posso contar é da experiência que eu vivi quando fui vice-presidente do Sr. Luís Filipe Vieira, que foi de 2006 a 2009, não estou em erro. Numa altura, por exemplo, eu já vi na imprensa que o Sr. Luís Filipe Vieira não fazia reuniões de direção, não fazia não sei o quê e tal. Enquanto eu lá estive, do primeiro ao último dia do mandato, o Sr. Luís Filipe Vieira fez sempre reuniões nos dias marcados e quando era adiada era um dia por uma razão de força maior, mas havia sempre reuniões. Houve sempre reuniões. Quinzenais e depois da SAD, havia sempre reuniões. Portanto, reuniões, atas, Conselho de Administração, tudo foi feito como deve ser. Não me lembro. Houve discussões? Houve. Nunca vi o Sr. Luís Filipe Vieira, e assisti a algumas discussões fortes, nunca vi o Sr. Luís Filipe Vieira, tenho de dizer a verdade, insultar ninguém na sala de Conselho de Administração, pelo menos quando eu lá estava. E onde tivemos discussões, eu próprio saí porque não concordava com o tipo de gestão que a gente tinha. Mas disse ao Luís Filipe Vieira isso e saía bem, não tive problema nenhum. Agora, naquele tempo, e depois já vi retratado nos jornais, nas revistas, não exclusivamente no nosso grupo, em todo lado, que o senhor não fazia reuniões, isto, aquilo, aquilo. Não é verdade. No meu tempo fazia. Essa experiência eu posso relatar. E mesmo quando dizia uma outra coisa, enfim, mais fora daquilo que é normal, não era nada que passasse as marcas ou que fizesse alguém, e eu lembro-me de uma outra discussão mais assanhada, enfim, não houve nada que passasse as marcas, o que não quer dizer que depois não tenha havido. Mas eu só posso relatar a experiência que eu vivi. Agora, o que a Rita diz é diferente, eu aí acho que a Rita tem razão, não há nada... Quer dizer, se isso foi feito a uma pessoa que era trabalhador, que não tinha cargo de gestão na altura, etc., se isso foi feito, se isso existiu, realmente configurava o que a Rita disse. E que é a especialidade dela, e portanto é absolutamente incontestável, pelo menos do meu ponto de vista é clarinho. Agora, eu não, quer dizer, a minha dificuldade aqui é, e eu espero que compreendam isso, porque às vezes eu como vivi num período diferente, tenho dificuldade em perceber algumas coisas. Quer dizer, eu até percebo que possa haver excessos num momento e tal, de exaltação, mas quer dizer, nem eu estou a ver o Rui Costa a tirar blocos, nem estou a ver, tenho dificuldade em ver o Sr. Luís Filipe Vieira a dizer aquilo na cara do Rui Costa com as pessoas todas na sala. Quer dizer, e o Rui Costa pegar nos papéis e atirar... sinceramente não quadra com aquilo que eu conheço das pessoas, mas enfim, pode ter acontecido, não, se alguém relatou. Agora, eu sinceramente tenho a maior das dificuldades em acreditar que foi exatamente assim.